Olá, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar na quarta aula de matemática, lá na apostila 2, tá bom? Esse assunto a gente chama de análise combinatória. São atividades onde a gente faz cálculos para fazer combinações, como essa primeira historinha que aparece aqui, do tênis e a meia. São problemas de contagem que ele chamou. Aí ele explicou assim para a gente. Você sabia que a análise combinatória é um método para fazer a contagem com eficiência? Por meio da análise combinatória, conseguimos identificar as possíveis combinações que podem ser feitas. Por exemplo, se temos dois tênis e três pares de meia, nas cores azul, preto e verde, combinado um tênis e um par de meia, teremos três combinações possíveis para cada tênis. Logo, seis combinações podem ser feitas. Faltou um S aí. Ok, aí a gente lê isso e a gente fala, meu, não entendi nada. Que isso, né? Isso sempre acontece, é normal, tá, gente? Aí a Pro fez um desenho aqui para a gente poder entender melhor. Então, olha só, eu tenho dois pares de tênis, aqui o cinza e o vermelho, e tenho um, dois, três pares de meia. Igual o problema falou, um verde, um azul e um preto, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou combinar um tênis com as possibilidades de combinar o tênis com a meia. Minha primeira possibilidade, o tênis cinza com a meia preta, já é uma possibilidade. Segunda possibilidade, o tênis cinza com a meia verde, já são duas. E o tênis cinza com a meia azul. Eu tenho, então, três possibilidades, não é isso? Ok. Aí eu vou continuar com o tênis vermelho. Tênis vermelho com a meia verde, tênis vermelho com a meia preta, tênis vermelho com a meia azul. Ou seja, eu tenho as possibilidades de combinação com tênis cinza, com cada um dos pares de meia, e as possibilidades de combinar o tênis vermelho com cada um dos pares de meia. Então, para um tênis, eu tenho três possibilidades de combinação. Com dois tênis, eu tenho, então, seis possibilidades, não é isso? Então, eu posso fazer uma continha, que é a continha de 2 vezes 3 igual a 6. Então, eu fiz um desenho bem louco. Eu olhei esse problema e falei, meu, o que é isso? Que história é essa? Eu nunca ouvi falar. E olha só, depois que a gente desenha, depois que a gente percebe que é uma continha de vezes, tudo fica mais fácil, não fica? Então, olha só, turma. Lá na primeira parte, a gente viu que a gente estava trabalhando com combinações. Lá naquele exemplo do tênis com a meia, a gente percebeu que o exercício leva a gente a calcular quantas combinações são possíveis a partir de determinado número de objetos. No caso daquele exercício anterior, eram o tênis e as meias. Agora a apostila trouxe para a gente uma proposta para eu calcular as possibilidades de combinação com essas roupas aqui. E ele disse assim: olha, o Eugênio comprou roupas novas, como mostra o desenho abaixo. Desenhe as possíveis combinações que o Eugênio poderá utilizar com essas novas roupas e identifique quantas combinações ele terá. Então ele falou assim: ó, eu tenho 6 peças de roupa, são 3 camisas, 3 calças. Com essas roupas, quantas possibilidades de me vestir eu vou ter? Então tá. O que eu fiz? Eu deixei o novo guarda-roupa dele separadinho aqui para você, para a gente pensar o seguinte: ele tem camisa azul, né? Então eu quero saber, como eles são 3 calças, então deixei separadinhas aí 3 camisas azuis desenhadas, as camisas pretas e as camisas verdes. O que eu tenho que pensar agora? Para cada camisa, para cada calça, eu tenho uma combinação, não é isso? Então, eu vou combinar a camisa azul pode ser com a calça azul. Eu vou combinar a camisa azul pode ser com a calça preta. E vou ou combinar a camisa azul com a calça cinza. Quantas combinações eu já tenho? Continuando. O terno é um terno, né? Esse terno preto eu posso combinar com a camisa, com a calça azul. O terno preto eu posso combinar com a calça preta. E o terno preto eu também posso combinar com a calça cinza. Opa, mas quantas combinações eu tenho aí? Mas eu continuo o meu trabalho de guarda-roupa. A camisa verde eu posso combinar com a calça azul, com a calça preta e com a calça cinza. Opa, mais 3. Repara o seguinte: só para a camisa azul
eu tenho 3 possibilidades de combinar com as calças que eu comprei. Para o terno preto, eu tenho mais 3 possibilidades de combinar com as calças. E para a camisa verde, eu tenho mais 3 possibilidades de combinar com as calças que eu comprei. Reparou uma coisa? Eu tenho aqui, ó, 3 combinações, aqui mais 3 combinações, aqui mais 3 combinações. Ou seja, gente, são 3 grupos de 3, não é? 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, quantas possibilidades de se vestir o Eugênio vai ter? Ele vai ter 9 possibilidades, ou seja, ele vai ter 9 combinações diferentes para arrasar no dia a dia dele, né? Então, vamos lá. Atividade 2. Atividade 2 dizia assim: Lúcia quer fazer um lanche rápido em sua casa e encontrou os seguintes ingredientes no armário. Então, olha só. Ela tem alguns tipos de pães, 3 tipos de pães, 3 tipos de recheio, 3 tipos de salada. Então, os pães que ela tem são os pão de forma, pão de leite e o pão de milho, ok? Ela tem recheio, queijo, presunto e a mortadela. Para a salada, ela tem alface, tomate e a cebola. Ok. A comanda dizia assim: desenhe em seu caderno as diferentes formas que ela poderia fazer o lanche, combinando sempre um tipo de pão, um recheio e uma salada. Então, o que eu tinha que pensar aqui? Bom, eu tinha que pensar que usando os ingredientes, mas cada vez com um tipo de pão, quantos tipos de sanduíche eu poderia fazer? Quantos lanches diferentes ela poderia fazer? Mas eu tenho que pensar em usar cada tipo de pão. Então, eu preciso usar o pão de forma com cada um dos recheios, pão de forma com cada uma das saladas. Depois eu tenho que pensar em usar o pão de leite com cada um dos recheios e depois com cada uma das saladas. E por último, o pão de milho com cada um dos recheios e com cada uma das saladas também, ok? Então vamos ver como é que vai ficar. Bom, o pão de forma eu vou usar o queijo e o alface. Eu tenho aí uma possibilidade de lanche, não é? Mas aí, continuando, o pão de forma eu vou usar também com o queijo e o tomate. Mas eu tenho outra ideia, eu vou usar o pão de forma com queijo e a cebola. Quantos lanches diferentes eu já pensei aqui? Pensei em 3, não é? Mas olha só, agora eu vou mudar. Porque o pão de forma eu também posso usar com o presunto e com alface. Já são 4 lanches, não são, gente? Mas o pão de forma eu também posso usar com presunto e tomate. Já são 5. E o pão de forma eu também posso usar com presunto e cebola. Meu, já são 6. Uau! E agora? Agora não acabou. Porque olha só, o pão de forma eu ainda posso usar com a mortadela e alface. Pão de forma com a mortadela e tomate. E o pão de forma com mortadela e cebola. Turma, e agora? Só com o pão de forma eu consegui fazer quantos lanches? Você percebeu? Dá uma olhada. Para cada pão surgem 9 combinações diferentes. Se você contar aqui, olha, as setas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só com um pão. Isso significa que essa história vai se repetir com o pão de leite e com o pão de milho. Por isso a Pro colocou aqui, ó. Para cada pão há 9 combinações diferentes. Ou seja, 3 pães vezes 9 opções de lanche, eu tenho a conta de vezes. 3 vezes 9, 27. Bom, na terceira tarefa, você deveria criar uma situação-problema envolvendo a contagem, envolvendo a análise combinatória. Então, de alguma forma, você iria criar uma historinha onde aparecessem essas situações que a gente aprendeu aqui no vídeo de hoje. Então, pensa no exemplo do tênis, no exemplo das roupas e no exemplo dos lanches lá da Lúcia, né? Que ela fez os lanches lá na casa dela. A Pro trouxe uma historinha aqui
para você, mas assim, não vai ser a mesma que você inventou, não é? Cada um vai ter a sua ideia. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a ideia que eu tive para uma situação problema. A minha foi assim, ó. Sonhei que a quarentena havia terminado e pude ir até uma lanchonete. Chegando lá, olhei o cardápio e vi que havia 3 tipos de lanche: hambúrguer, misto quente e cachorro quente. Havia também 5 opções de sucos: laranja, limão, morango, uva e melancia. Quantas combinações de lanche eu posso fazer? Então tá, então olhando para esse cardápio, eu sei que tem 3 tipos de lanche, 5 tipos de suco. Eu vou ficar lá pensando em o que eu posso combinar. Eu combino o hambúrguer com suco de morango, o cachorro quente com limonada, o que eu vou fazer? Nossa, vou demorar muito para escolher, né? E aí, olha só. Então eu tenho os lanches, né? Coloquei aqui só para dar fome, tá bom? Hambúrguer, um misto quente, cachorro quente e os sucos: melancia, laranja, morango, limão e o suco de uva. Agora, pensando naqueles probleminhas que a gente fez anteriormente, a gente descobriu que a análise combinatória ela pode se dar por meio da multiplicação. Então, olha só, eu tenho 3 tipos de lanche, 5 tipos de suco. O que eu faço? Eu tenho 3 tipos de lanche, 5 tipos de sucos. As possibilidades se multiplicam. Portanto, eu tenho 3 vezes 5 igual a 15. Então, lá na lanchonete, eu posso escolher 15 opções para comprar o meu lanche, ok? E ó, assiste uma vez, assiste 2 vezes o vídeo. Poxa, não entendi. Assiste novamente, você tem tempo, o vídeo tá aí na sua mão agora, não é? Eu tô aí com você quantas vezes você quiser me assistir, não é verdade? Então assiste, reveja, faz o desenho, faz o exercício para você poder ir melhorando, né? Ir praticando todas essas atividades aí, tá bom?